Fala galera, bem-vindo aqui à nossa live do Intubando como Anestesista. Nosso objetivo aqui é trazer para você os 5 maiores erros do médico na hora de proceder com a intubação. Então você que segue a gente, você que acompanha a gente aí no Instagram, nas nossas redes sociais, você vai ter esse grande presente da gente aqui do Intubando como Anestesista, que a gente vai abordar esses 5 erros, com o objetivo sempre de te ensinar a evitar que você cometa esses erros. Então está aparecendo aí, ó, eu sou o Vitor Afonso, eu sou médico anestesiologista aqui pelo Hugo, em Goiás, para quem não conhece, que é um hospital de urgência e traumatologia. Sou sócio fundador do Intubando como Anestesista, do ICA, que é o nosso canal ali no Instagram. E sou sócio fundador também da Docente A, que é uma empresa nossa de inteligência artificial. Beleza? Então, para quem não me conhece, prazer. Vamos dar seguimento aqui. Então, 5 erros mais comuns do médico na intubação traqueal. Quais são esses 5 erros mais comuns do médico na intubação traqueal? O objetivo da nossa aula. Por que falhamos mais do que imaginamos? Reconhecer os 5 erros críticos e como evitá-los. E fluxo prático, ABCD, para a gente gerenciar ali a via aérea, tá bom? Por que falhamos mais do que imaginamos na intubação traqueal? Um dos fatores de suma importância que nos faz falhar, sem dúvida nenhuma, na hora de intubação traqueal, é o fator ambiental. Você está num ambiente de pronto-socorro, você está num ambiente sem insumo, você está num ambiente estressante, você está num ambiente que não tem uma certa segurança. Então, isso, sem dúvida, esse fator ambiental, ele está associado à maior falha da intubação em si, tá bom? Em relação à taxa de falha, é importante salientar um dado muito relevante. De 35 a 50% dos médicos inexperientes que se propõem a intubar pela primeira vez vão falhar. Então, a chance de um médico barriga verde, que está começando ali a sua jornada na vida, a chance em um ambiente de pronto-socorro, em um ambiente de urgência, que é um ambiente geralmente não controlado, a chance dele incorrer no insucesso nessa intubação é de 35% a 50%, o que é muita coisa. Então, como que a gente faz, como que a gente se prepara, você que em algum momento vai estar inserido nessa realidade, para evitar que isso aconteça? O que é um grande problema do barriga verde de quem está começando? É o foco excessivo na técnica. Então, às vezes, você que está começando, você foca de forma excessiva na técnica, na forma, e acaba se tornando desplicente em relação à gestão estratégica, a tudo que está por trás dessa questão da intubação. Porque a intubação em si, ela é a cerejinha do bolo. Todo o feedback, tudo aquilo que está por trás, todo o planejamento é o resto do bolo. Então não adianta você focar de forma excessiva na técnica se você não tem um planejamento bem fundamentado, um passo a passo bem fundamentado. Então, outra questão que também faz a gente errar bastante é a falta de preparo da equipe. É muito discrepante a diferença do preparo da equipe de um centro cirúrgico, que faz procedimentos cirúrgicos, intuba todos os dias, de uma equipe que não tem esse hábito. Então, você, como líder, como cabeça dessa gestão da via aérea, você tem que transmitir essa confiança e transmitir esse preparo para a sua equipe, para evitar que ela seja uma equipe completamente despreparada. Outra questão que é um erro muito comum é a gente ser displicente com a avaliação da via aérea. Tem um mnemônio que chama Lemon, que nos ajuda a lembrar o que a gente tem que observar na nossa via aérea. Então, o Lemon, né? O look, atentar para o trauma facial, desvio de traqueia, queimadura de face, deformidades anatômicas que podem acontecer. A regra 332. O que é a regra 332? Eu consigo introduzir 3 dedos na abertura oral do meu paciente, a distanciamento ióide é de maior ou igual a 3 dedos, e a distância tireoide a ióide é maior ou igual a 2 dedos. Se for maior ou igual, você está diante de uma via aérea que não tem um preditor difícil. Agora, se não
for correspondente a essas medidas, não tiver uma abertura oral de pelo menos 3 dedos, ou não tiver uma distância de pelo menos 3 dedos entre o mento e o ocioide, você está diante de uma viera potencialmente difícil. Então, são pequenos detalhes que às vezes passam de forma batida, de forma deixa passar, não é tão bem observado, que acaba que culmina na sua falha, no erro, principalmente do médico inexperiente, que, como eu disse, a literatura fala que gira em torno de 35% a 50% na primeira tentativa. Beleza? Dito isso, essa pequena introdução que a gente sintetizou, ali as principais causas de forma pontual, a gente vai falar os 5 erros mais comuns do médico na hora da intubação orotraqueal. Então, erro 1, gente, o plano incompleto e ausência de estratégias alternativas. Quando eu trabalhava em pronto-socorro, quando eu era clínico, eminentemente, né, dava plantão em pronto-socorro e etc., porta, eu via que toda hora que ia ter uma intubação era um ambiente totalmente caótico. Ninguém sabia onde estava a droga, só se usava midazolam e fentanil, não tinha um posicionamento adequado do paciente, a técnica de enfermagem saia correndo para pegar a lâmina, era um ambiente sem um planejamento prévio, sem uma estrutura e uma base prévia para a gente conseguir ali proceder com a nossa intubação de forma profícua. Quando eu entrei no ambiente, quando eu comecei a minha residência, e eu vi toda aquela estrutura do centro cirúrgico, que tem todo um preparo, tem toda uma equipe, tem todo um passo a passo, que mesmo que não seja dito de forma alta, ela acontece, eu vi que tinha muito mais sucesso. Então, um dos objetivos do intubando como anestesista é a gente trazer essa realidade, trazer esse checklist, trazer essas do centro cirúrgico para a sua realidade no pronto-socorro, para a realidade no CAIS que você trabalha, no hospital que você trabalha. Às vezes você trabalha no interior e é o único médico de referência. Vamos trazer essa realidade do médico anestesista? Vamos trazer essa rotina, essa experiência que a gente tem para a realidade do clínico que vai atender lá na porta? Esse é o nosso objetivo aqui do Intubando como Anestesista e a gente quer pautar esses 5 erros. E um dos erros mais comuns é a falta desse planejamento. Importância do checklist, briefing e alinhamento da equipe e definição de funções. Correto? Alinhamento da equipe. A conversa da equipe, o alinhamento da equipe, ela garante que todos compreendam objetivos e responsabilidades. Então, sempre determine uma pessoa para ficar responsável pela indução, uma pessoa para ficar responsável pela monitorização do paciente, uma pessoa para ficar responsável por te auxiliar na intubação, tá bom? Lembrando que você sempre fica na cabeceira e você é o gestor de todas essas funções. Então, sempre converse, sempre dialogue com sua equipe. Definição clara de funções, minimização de erros. O uso de checklists e briefs reduz as falhas e aumenta a precisão na operação e na execução da intubação traqueal, tá bom? Agilidade no procedimento, uma equipe alinhada, sem dúvida nenhuma, ela vai agir de forma muito mais rápida e eficiente e ela vai evitar eventos adversos, vai acelerar o processo de intubação e vai lograr êxito, tá bom? Preparação dos materiais, garantir equipamentos para planos B e C. Essa é outra falha muito comum do médico barriga verde e que está nesse erro de planejamento, na ausência de planejamento. É você não prever que, eventualmente, você não vai conseguir intubar. Então, você tem que ter um plano B, um plano C e, eventualmente, até um plano D. Pode acontecer de você precisar ter um plano D, que geralmente é a cricotireoidostomia de emergência. Então, sempre eu conversando com meus residentes, eles falam, nossa, mas geralmente o anestesista experiente, dificilmente ele erra uma intubação, muito raro. Eu falei, cara, é raro pelo seguinte motivo. Quando a gente vê o paciente e percebe na avaliação clínica dele, e percebe no status clínico desse paciente, que ele eventualmente é uma viera difícil, a gente às vezes nem laringoscópio normal. A gente já pega um vídeo laringo, a gente já pega um BURD, a gente já pega a máscara laríngea e até se tiver um fibroscópio. Então, a grande questão de você evitar problemas no manejo da sua via aérea é você sempre estar um pé atrás, prevendo possíveis calamidades, prevendo possíveis erros. Então,
Como é que a gente pode fazer isso? A gente tem que estar preparado para o pior. Então, nunca inicie uma intubação se antes você tem um plano B, o C e o D. Qual que é, doutor? Um exemplo aí de plano C e D, B, C e D. O B, a gente pode ventilar na máscara. O C, a gente pode passar uma máscara laríngea. E, no caso do D, o paciente não ventila e não intuba, eu vou para a quiriotireoidostomia de emergência, tá bom? Que é um ato salvífico. Então, quais são as consequências do erro 1? De não planejar eventos adversos e paralisação do procedimento. A gente vai... faltar de preparo pode resultar em falhas na intubação, colocando o paciente em risco, o que é muito comum. Quantas vezes que a gente não vê o paciente que está lá no CAIS, que é tentado várias tentativas de intubar esse paciente e acaba incorrendo no edema de glote, piorando a intubação e ele evolui para parada cardiorrespiratória. Isso acontece. Geralmente está associado à falta de planejamento, falta de equilíbrio próprio, falta de toda essa base fundamental. Então vamos lá para o erro 2. É um erro muito comum, tá? Que é o erro da pré-oxigenação inadequada e técnicas de otimização que a gente pode utilizar para estar evitando esse erro, tá bom? Vedação ineficaz e tempo insuficiente para oxigenação. A literatura ela é clara quanto tempo de pré-oxigenação. Pelo menos 3 minutos, de 3 a 5 minutos, sendo o tempo mínimo 3 minutos, com FO2 de 100%. Quais são os dispositivos que vão me permitir oferecer o FO2 de 100%? A máscara não reinalante é um exemplo, tá bom? E a gente usa muito no centro cirúrgico a nossa baraca com máscara facial, que também vai fornecer esse FO2 de 100%. A gente observa muito na vida, no dia a dia, aquele pessoal que pré-oxigena sem vedar. O paciente coloca a máscara aqui pertinho. Se você não tem uma vedação completa, você não está oferecendo um FO2 de 100% para o seu paciente. Você está permitindo uma mistura de oxigênio e, no final das contas, não está acontecendo essa pré-oxigenação da forma adequada. Então, a técnica correta, Vis-Hand, Flush Rate, uso de ventilação não invasiva e oxigênio apneico. O que são essas coisas? O que é a técnica Vis-Hand? É aquele famoso Czinho que a gente coloca e a gente cria uma trava com um E embaixo, vedando essa face. Então, isso que é a pegada correta, ela simplesmente consiste em a gente vedar bem e hiperestender esse pescoço do paciente para a gente pré-oxigenar de forma adequada, tá bom? O fluxo rápido de oxigênio, ele aumenta rapidamente a concentração de oxigênio, ajudando a maximizar a reserva respiratória. Então, a pré-oxigenação ela é fundamental porque ela vai te dar mais tempo de apneia sem dessaturação. Se eu tenho ali 3 minutos, eu vou ter muito mais tempo para tentar intubar e às vezes não ter sucesso do que se eu não pré-oxigenar. Então, se seu paciente ele tem condições mínimas de pré-oxigenar, você não pode deixar de pré-oxigenar esse paciente de forma correta, tá bom? Então, qual é o impacto da pré-oxigenação? É aquilo que eu já comentei com vocês, que vai ter redução de episódios de hipoxemia e vai te dar mais tanque cheio para você proceder com o seu procedimento de forma a evitar e minimizar falhas, tá bom? Erro 3, pessoal. Escolha inadequada de drogas e suas implicações. É comum, em maioria das universidades, acredito eu, que os acadêmicos, futuros médicos, saiam com a receitinha de bolo, né? Fentanil, midazolam, para entubar todo mundo. O que é um grande erro, né? O status clínico do meu paciente, a pressão arterial, a frequência cardíaca, o status hemodinâmico do paciente, que vai ditar qual droga eu vou escolher. Porque dependendo da droga que a gente escolher, for uma receitinha de bolo, inevitavelmente você vai piorar o status hemodinâmico desse paciente e pode induzir uma parada cardiorrespiratória pré-intubação. Na hora de induzir, doutor, o paciente parou. Por que parou? Já parou para pensar? Parou, maioria das vezes, óbvio que existem exceções, devido à escolha errada do medicamento que a pessoa optou para usar. Não existe receita de bolo. A gente usa doses
não personalizadas para o nosso paciente, inevitavelmente vai inferir em um piora clínica do meu paciente. Então, eu vou piorar meu paciente antes da intubação, o que não pode acontecer. Idoso, com doses elevadas de fentanil, que geralmente é a receitinha de bolo, você vai causar um bloqueio simpático. O paciente está com sepse. Vamos supor, fazer um caso clínico aqui. O paciente está com sepse de foco pulmonar, hipotenso, taquicárdico. O status simpático desse paciente é o que está mantendo ele vivo. Se você fizer um fentanil, você vai causar um bloqueio simpático nesse paciente, a pressão dele que já estava baixa vai mais baixa, a frequência cardíaca aumenta, esse paciente vai parar. Então, a determinação das drogas é fundamental para você lograr sucesso, tá bom? Então, erros comuns. Quais são os erros mais comuns do clínico ali na hora de proceder com as drogas de indução, né? Succinilcolina, hipercalemia. Por quê? Porque o succinilcolina, devido às mioclonias, libera, devido a múltiplas contrações musculares, libera potássio na corrente sanguínea. Então, um paciente nefropata, um paciente que já está com hipercalemia, vai começar a ter uma hipercalemia de cunho maligno. E, inevitavelmente, vai ter problemas do cunho de arritmias, de FV, tá bom? Outro medicamento, Propofol em sepse. O Propofol, sabidamente, diminui o débito cardíaco, né? Que é a frequência cardíaca vezes a fração de ejeção. Se eu tenho um medicamento que, inevitavelmente, vai diminuir meu débito cardíaco de forma conhecida como Propofol, e eu fizer no paciente que ele está precisando do coração para se manter vivo, eu vou automaticamente conduzir esse paciente para o óbito. Alternativas seguras. Um exemplo para você que está assistindo a gente, que é a barriga verde, chegou no plantão, na primeira vez na vida, foi lá no interior, tem um tubo, um laringo no seu plantão, e você chegou lá, o que tem de medicamento? Chegou um idosinho com sepsis, 80 anos, hipotenso, taquicárdico, o que você vai escolher para induzir esse paciente? Eu assisti o curso de tubano como anestesista, eu sei que a droga que eu vou escolher é fundamental para o status do meu paciente. Então, o que você vai escolher nesse caso? Ketamina, que tem uma ação analgésica e tem uma ação hipnótica. Ela desassocia as áreas corticais, a pessoa ela não vai ter consciência plena da sua ação que está inserida. E a ketamina é eficaz pacientes com instabilidade hemodinâmica, mantendo a segurança. Ela mantém o estado hemodinâmico, ela é uma droga conhecida de forma segura para os pacientes que estão com instabilidade hemodinâmica. O rocurônio, para bloqueio neuromuscular, é um indicado para pacientes que você não tem noção ali do nível sério de potássio dele, pacientes politraumatizados, que tudo indica que ele já está com hipercalemia devido aos múltiplos traumas, você vai usar o rocurônio, porque o rocurônio não induz o aumento súbito ali do potássio sérico. Então, por que eu estou trazendo esses detalhes? Por que eu estou trazendo essas questões? Porque os erros se repetem. Passa ano, entra ano, a gente vê o clínico errando nas mesmas coisas. A gente vê o clínico tendo os mesmos erros na hora de escolher as drogas, na hora de não planejar, na hora de não pré-oxigenar bem. São coisas básicas, né? Mas existem detalhes e adenos que a gente tem que se atentar a eles. E a gente aqui do Tubano como anestesista, a gente preparou para você todo esse conteúdo no que diz respeito às drogas de escolha, no que diz respeito à forma correta de planejamento, a forma correta de pré-oxigenar, tá bom? E é difícil a gente determinar e falar tudo isso de forma totalmente completa em uma live de 30, 40 minutos, que é a nossa proposta aqui. Mas fica de olho, atento, que no final a gente vai falar com vocês aqui uma proposta única para você que está aqui com a live com a gente, para você que está acompanhando e acredita no nosso trabalho, para você ter acesso a um compêndio do que é o correto, para você ser capaz de inserir na sua realidade, no local que você trabalha, as práticas do centro cirúrgico e dessa forma você venha ter mais êxitos nos seus procedimentos. Tá bom? Então, eu trouxe aqui apenas alguns
exemplos, né? A ketamina, a succinilcolina, o propofol, mas existem detalhes específicos, a gente tem que personalizar para o peso do paciente, para a idade do paciente, para a função renal, para a função hepática. Então não existe receita de bolo. A droga, quem escolhe é a condição clínica do paciente, tá bom? E você tem que se atentar a isso. Se você não sabe, fica de olho aqui, que no final a gente vai ter uma oferta única para você, de fato, dominar e ser um condutor de transformação no local que você trabalha, ser uma referência. Até porque, no atual cenário médico que a gente está inserido, é inadmissível um médico que se propõe a dar um plantão no pronto-socorro, que se propõe a dar plantão em ambientes que têm possíveis pacientes graves, não saber entubar. E não pense que a equipe não faz essa análise, que as enfermeiras, os técnicos, os demais profissionais não te observam. Então, você tem que passar esse domínio. E uma forma de você ter essa capacidade, de você passar esse domínio, é você transmitindo essa confiança. E a melhor forma de você transmitir essa confiança é você ter pleno conhecimento das técnicas, da forma de planejar, das drogas. E essa é a missão aqui do Itubano como anestesista. Passar isso de uma maneira totalmente mastigada, objetiva, focando no principal, para você entender o que é preciso e você chegar lá na ponta e ser ali o profissional de referência, o profissional que chega e sabe o que faz. Esse é o nosso objetivo aqui, e é o nosso objetivo no Itubano como anestesista, fazer isso com você, que está aqui com a gente, tá bom? Então, a avaliação clínica rápida para a seleção adequada de medicamentos. Então, a gente tem que fazer essa avaliação clínica, obviamente, com um tempo de prática, com um tempo. A gente, só de olhar o paciente, a gente já sabe mais ou menos como que está clinicamente esse paciente. Mas isso vem com o tempo. Seleção adequada de medicamentos, como eu já pontuei, é fundamental. E otimização da intubação. Avaliações clínicas rápidas, elas facilitam o procedimento, como a intubação, garantindo a segurança do paciente. Então, você tem que ter essa percepção clínica e, com essa percepção clínica, determinar quais serão as drogas de indução, tá bom? Erro número 4, galera. Falhe em prever e reconhecer a viária difícil. Esse é um dos principais erros. O médico, ele, no desespero, na falta de planejamento, na falta de escolha, na soma de erros, ele se propõe a entubar um paciente que ele não fez uma avaliação prévia. Às vezes, se ele tivesse feito uma avaliação prévia, o Lemon, que a gente falou lá no início, ele teria pelo menos pegado a máscara laríngea, pegado um buge, ou chamado, ligado para alguém que tem mais experiência para ajudar. Então, a gente anestesista, a gente geralmente intuba a maioria das vezes porque a gente consegue filtrar. Como assim, doutor? O paciente chega ali para mim, eu já faço essa avaliação de forma meio natural, devido à prática, e eu já percebo, esse paciente é uma viária difícil. Então, eu já vou me precaver. Você, quem tem a barriga verde, que não tem essa experiência, pare na frente do paciente, faça o lema que eu expliquei, a regra 332, avalie uma lamparte do seu paciente, para você saber onde você está pisando. Não existe ir para a guerra sem você conhecer o cenário da guerra, sem você conhecer seus inimigos. Então você tem que se precaver e conhecer seu inimigo, que é uma viária difícil, e saber como agir. Então você que está começando, é indispensável você fazer uma avaliação da via aérea desse paciente. Então, o quarto erro mais comum é a ausência da pessoa prever e reconhecer uma via aérea difícil, tá? Então, o protocolo Lemon, como eu falei, planejamento antecipado, que é aquela questão, por que o anestesista erra menos? Porque ele prevê mais, ele antecipa mais, ele evita complicação. Então, tenta trazer essas verdades absolutas para a sua realidade, aí no interior que você trabalha, para a realidade no pronto-socorro, na sua rotina onde você trabalha. Tenta trazer essas verdades para que você venha utilizá-las na sua rotina e, com o tempo, você se torne uma referência aí no seu serviço. Esse é o nosso objetivo aqui no Itubano como anestesista. Então, uso de videolaringoscópio, buge e mudança de estratégia. Tendo feito um planejamento adequado, tendo feito essa
avaliação completa, a gente vai antever uma VL difícil e vai se preparar para ela. Então vamos supor que você assistiu nossa aula aqui e que agora, de agora em diante, você está fazendo essa avaliação da via aérea, usando o Lehmann, como eu falei ali. Aí você vai e fala, nossa, esse paciente aqui ele tem uma via aérea difícil, ele tem preditor difícil. Entendido isso, que ele tem um preditor difícil, o que a gente pode fazer? Se preparar. Como é que eu vou me preparar? Ah, eu vou pegar um vídeo laringo. Ah, eu vou pegar um buge. Ah, ninguém vai entubar esse paciente, eu vou passar uma máscara laríngea. Então tá aí o porquê você tem que prever, porque você vai antecipar e vai agir na dor diretamente e vai evitar desfechos negativos, tá bom? E pensar sempre na mudança de estratégia. A melhor tentativa de intubação que você vai ter é a primeira. Então otimize o posicionamento, otimize o medicamento, otimize a pré-oxigenação, porque a primeira tentativa, pessoal, é a melhor tentativa de intubação. Se você não intubar na primeira tentativa, as chances de você intubar na segunda e na terceira são menores. Tá? Então tenha isso em mente. Mude de estratégia rápido, porque seu paciente precisa de oxigênio para se manter vivo. Alinhamento da equipe e adaptação do plano frente à viária difícil. Isso é outra questão em que a equipe tem que estar preparada. E você tem que ser o foco de mudança no seu serviço, aí no interior onde você trabalha, no hospital que você trabalha. E você tem que fazer essa gestão da situação crítica e preparar a sua equipe. Não sei se todo mundo tem oportunidade de ir centro cirúrgico, mas essa gestão de viária difícil e centro cirúrgico é algo rotineiro, toda semana a gente tem. E ninguém desespera, ninguém sai correndo, porque é um ambiente cujo planejamento, a equipe está preparado. Então, a gente fica tranquilo para trabalhar. Então, você tem que fazer essa mudança aí onde você trabalha também. Então, vamos lá, gente. O quinto erro, que é um erro que a gente vê muito naquele colega que é muito confiante. Aquele colega que é extremamente confiante, que já formou dando plantão de UTI, que não tem medo. Geralmente, esse colega ele infere muito no quinto erro, que é a repetição de tentativas sem mudança de conduta. Eu tentei intubar, eu já tentei 4 vezes. A epiglote do meu paciente virou uma goiaba, está demasiado ali ao máximo. Eu tenho que pensar na mudança de tentativa. Eu tenho que pensar no meu plano B, no meu plano C e no meu plano D. Porque senão meu paciente vai fazer hipoxemia e, inevitavelmente, vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Então, riscos associados a múltiplas tentativas, a hipoxemia e a lesão da via aérea. O que vai piorar o cenário clínico do paciente devido à hipoxemia e a lesão de via aérea vai dificultar essa via aérea. Então, quantas vezes eu já vi, principalmente na época que eu era clínico, colegas que tentavam, damaciavam e ninguém mais conseguia intubar. Não tinha um plano B, não tinha um plano C, só tinha um plano A que era intubar. E esse paciente fazia hipoxemia, saturava e parava. Você pode evitar que isso aconteça, planejando, tendo em mente a importância de cada passo do planejamento. É difícil a gente estruturar, a gente preparar tudo isso nesses 30 minutos. Por isso, nosso objetivo maior, a gente vai falar aqui daqui a pouquinho, é te passar o conteúdo completo no que tange intubação orotraqueal, no que tange drogas de indução, no que tange manejo de drogas vasoativas, no que tange os casos clínicos mais comuns, no que tange a prática em si, a técnica correta de pegar no laringo, a técnica correta de laringoscopar, no que tange todo esse universo do manejo da via aérea e, além disso, também a própria ventilação mecânica, no que diz respeito aos princípios básicos. Tudo isso a gente preparou para vocês, esse compêndio completo, que se você pegar aquilo, absorver e implementar aí onde você trabalha, no interior, na sua rotina, você realmente vai fazer a diferença, vai ser uma pessoa diferenciada, vai ser uma pessoa mais capacitada e vai se tornar, sem dúvida nenhuma, uma pessoa de referência do seu trabalho. É inadmissível hoje em dia existir médico que se propõe a trabalhar, ainda mais nesse cenário de extrema concorrência, de muitas faculdades. Você não pode ser aquele colega que não domina a intubação traqueal. Você tem que ser um médico emergencista, um médico que atua na sua área de forma completa. E esse é o objetivo aqui no Intubando como Anestesista.
A gente preparou tudo isso de forma mastigada, tentando trazer a realidade do centro cirúrgico, tentando trazer as práticas do médico anestesista, por isso o nosso nome, né? Entubando como anestesista. Trazer essas práticas de êxito, de sucesso, para a sua rotina, no seu cenário, com as suas armas. Então, a gente pincelou aqui os 5 maiores erros, mas o nosso objetivo maior é passar esse conteúdo de forma completa. E a gente vai abordar daqui a pouco como você vai fazer para ter acesso a esse conteúdo de forma completa, para se preparar e para se munir de armas e de conhecimento suficiente para fazer a diferença e ser uma referência no seu serviço, tá bom? Como trocar o operador ou dispositivo? A importância do momento certo. Identificar o momento adequado para trocar evita falhas e melhora os resultados desejados. O tempo influencia diretamente na eficiência do processo. Tenta uma vez, não conseguiu, tenta a segunda. Não conseguiu na segunda vez, já considere chamar ajuda e partir para um plano B. Plano B não deu certo, máscara laríngea, vamos supor. Vá para o plano C, ventilação com máscara facial. Plano C não deu certo, meu paciente não ventila e ninguém consegue entubar, aí você já tem que passar por uma atitude drástica e salvífica, que é a cricotireoidostomia de urgência, né? Que a gente não vai conseguir detalhar aqui, mas o nosso compêndio, o nosso material que a gente preparou para você, que está completo no que tange tudo isso, você vai ter acesso a isso. E vantagem na troca estratégica. Se você tem essa percepção, se você tem esse planejamento, você vai ter essa troca estratégica no time correto e vai evitar o desfecho negativo desse seu paciente. Então, fique atento aí, tá bom? A importância da pausa estratégica após sucesso repetido. Você está tendo sucesso, a sua equipe está fadigada, está todo mundo estressado. Reavaliar a situação, pausas estratégicas permitem analisar erros e definir novas abordagens para melhorar o resultado. Como é que eu vou fazer isso? Você não vai deixar o paciente lá parado, você vai colocar a máscara desse paciente, ventilar, ou se ele tiver com o mínimo drive, pré-oxigenar esse paciente. Enquanto você analisa a situação, já pensa em passar para o plano B, eventualmente o C e eventualmente o D. Então vamos lá, fluxo prático ABCD para gerenciamento da via aérea em emergência. Então vamos lá, vamos passar de forma bem rápida essa parte. Avaliação e alinhamento da equipe, o planejamento e checklist. Então você vai avaliar a sua equipe, vai fazer o alinhamento da sua equipe, fazer o planejamento no que diz respeito à função de cada um, no que diz respeito à monitorização, acesso a drogas, determinar funções chaves para cada um. Boa pré-oxigenação, técnica de monitorização. Seu paciente tem que estar monitorizado, minimamente com oximetria, tá bom? Com eletrodo, com cardioscópio, tá bom? E com PA, para a gente saber o status hemodinâmico do nosso paciente, para assim a gente ter uma noção holística desse paciente para tomar as melhores condutas. C. Conduta farmacológica segura, pessoal. Vamos fechar com chave de ouro aqui os 5 erros e como solucionar. Seleção e administração de drogas, como eu já disse, bem fundamentadas pelo quadro clínico do paciente. Então, quem vai definir a droga que eu vou usar, se é ketamina, se é tomidado, se é propofol, se é fentanil, é o quadro clínico do meu paciente. E é difícil a gente ter essa maturidade de saber escolher isso. Por isso a gente preparou um conteúdo para você, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre esse conteúdo, que é um conteúdo completo, que é o nosso filhinho aqui no Entubando como Anestesista, o nosso projeto que a gente idealizou ali mais de 2, 3 anos, a gente idealizou esse projeto, que a gente tentou sintetizar tudo que tem de mais relevante, no que diz respeito à droga, no que diz respeito à anatomia, no que diz respeito à prática, no que diz respeito aos casos clínicos mais comuns do pronto-socorro. E a gente preparou ali com todo carinho, de forma dedicada, esse material, esse compêndio, para te tornar uma pessoa completa nessa temática. D. Decisão e adaptação. Reconhecer a falha e mudar a estratégia rapidamente. E isso a gente também vai ensinar no nosso curso completo, que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é reconhecer a falha e mudar a estratégia rapidamente. É a questão que eu te falei. Tenha planejamento, tenha um plano A, o B, o C e o D. E aqui, ó, apareceu aqui o nosso grande projeto, que é o nosso bebezinho aqui no Entubando como Anestesista, e
Só hoje não, né? Nas primeiras 48 horas, a gente vai ter essa grande promoção aí. Então, olha só, o presente que a gente vai dar para você, que está prestigiando, que está acompanhando a gente aqui na live, que está acompanhando o nosso projeto. Dominando a intubação, que originalmente seria 597, princípios da ventilação mecânica, que seria 297, e o staff de bolso, que inicialmente seria 297. O que é o staff de bolso, doutor? O staff de bolso, para quem não sabe, é uma inteligência artificial de auxílio à decisão clínica. Então, ela vai te auxiliar a decidir. Ela vai ser um suporte clínico que você vai perguntar em qualquer momento, em qualquer horário, onde você estiver. Você tem literalmente um staff no seu bolso. Ah, doutor, eu não sei qual que é a droga que eu vou escolher aqui. Você vai falar o caso clínico e ela vai te responder com referências bibliográficas consagradas. Por isso que a gente chama de staff de bolso. Foi o nome que a gente escolheu aqui. Porque literalmente você vai ter um staff no seu bolso. Então, somando tudo isso aqui, né? Todo o nosso conteúdo, 597, mais 297, mais 297, daria 1.191. E, para quem comprar nas primeiras 48 horas, vai sair por apenas R$ 397. Exatamente isso. Todo o conteúdo, uma inteligência artificial de suporte à decisão clínica, que você vai ter auxílio, que vai te auxiliar na hora do plantão. Às vezes você dá plantão no interior, às vezes você vai dar plantão no lugar que você está sozinho, está afastado. Então você vai ter o staff de bolso. Queria eu, na minha época de clínico, ter acesso a essas tecnologias que te ajudam substancialmente. Então, tudo que a gente fez o compêndio, tudo sobre a intubação traqueal, drogas de indução, drogas vasoativas, técnicas de intubação, casos clínicos mais comuns, intubações reais, para você ver a gente do Intubando como Anestesista, como a gente intuba. A gente vai ter esses vídeos lá no nosso curso, você vai ter acesso a tudo isso. Então, tudo isso somado aos princípios da ventilação mecânica, que você vai ter acesso os princípios da ventilação mecânica, os princípios de ventilação protetora, quais são os modos de ventilação, VCV, PCV, pressão de suporte, tudo isso, mais um staff de bolso, que daria 1.191 e nas primeiras 48 horas você vai poder comprar por apenas 397. Aqui está o nosso QR Code. O link está no chat também. Então, se você quiser comprar via o QR Code, está aqui, você pode colocar aí o QR Code e o link está no site também. No site não, perdão, no chat aqui nosso. O nosso link final também está no chat. Então, considere, já mandou o link no chat aí, né? Considere adquirir esse nosso bebezinho, esse nosso projeto do Intubando como Anestesista. 12, o pessoal está falando aqui, que 397 são apenas 12 parcelas de R$40 reais? 58 centavos. De 40 e 58 centavos. Então, R$40 por mês para você ter acesso a esse curso completo que eu e a equipe do Intubando como Anestesista sintetizou tentando trazer a realidade do médico anestesista, tentando trazer as nossas vivências para a prática do clínico, esse material mastigado, que a gente traz o que tem de mais importante, o que tem de mais objetivo. A gente não tenta se delongar e trazer uma enxurrada de conteúdo. A gente realmente fez uma síntese do que é mais fundamental e do que vai fazer a diferença na sua prática. Isso tudo, somado aos princípios da ventilação mecânica. Então você vai ter um curso de intubação traqueal. A gente intubou, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ventilar nosso paciente. Na ventilação mecânica, está intubado, né? Como é que eu vou ventilar? Então, vai ter um combo completo. Você vai intubar seu paciente e vai ter um curso dos princípios da ventilação mecânica, onde você vai ter acesso a todo o ABC da ventilação mecânica. O que é volume corrente, o que é PIP, o que é frequência respiratória, como que a gente tem que otimizar, como a gente tem que fazer, tá? Como é que a gente vai conduzir isso do ponto de vista da ventilação mecânica. E, além disso, pessoal,
o staff de bolso, que é uma inteligência, como eu já disse, uma inteligência artificial de suporte à decisão clínica. Ah, doutor, mas como é que funciona? Tem como a gente mostrar para o pessoal como é que funciona? Tem, vamos mostrar no computador. A gente vai mostrar aqui para vocês ao vivo como é que a gente faz para utilizar o staff de bolso. Vai fazer no iPad, né? Não deu. Não? A gente vai usar aqui no computador. Quem sabe faz ao vivo. Eu mandei no WhatsApp da Jordana aí o link do staff de bolso. Você pode mandar o link no grupo também. Continuando. Então, todo esse compêndio, todo esse conteúdo, todo esse material que a gente sintetizou, a gente resumiu, a gente gastou tempo aí para fazer, para sintetizar ali o que é de suma importância para vocês, a gente disponibilizou para vocês por apenas R$ 397 para quem comprar nas primeiras 48 horas. Então não perca tempo. Entra no link aí no chat, tá? E faça a sua compra. Vamos confiar no nosso trabalho e vamos seguir juntos aí, tá bom? Fala aí, uma pergunta comum do médico inexperiente que vai entubar, que vai pela primeira vez. As drogas, né? Beleza. Pergunta aí, qual a melhor droga de indução? Para um paciente em choque hemorrágico. Choque ficou errado lá. Choque hemorrágico. Então, vocês estão vendo aí, né? O pessoal está conseguindo ver, né, Lucas? Então, vamos lá. A gente perguntou para a nossa IA, que chama Staff de Bolso, que é um IA que todo mundo que comprar o nosso curso, que tem todo o combo completo de intubação, tudo completo sobre ventilação mecânica, vai ter acesso também via a mesma compra, esse bônus, que é o staff de bolso, que literalmente é um staff no seu bolso. Então a gente está fazendo teste aqui ao vivo para vocês verem. Qual melhor? A gente perguntou aqui, ó, qual a melhor droga de indução para o paciente em choque hemorrágico? Então vamos lá, olha como ele respondeu. Indução em paciente com choque hemorrágico, contexto clínico. E em paciente com choque hemorrágico, a indução anestésica para intubação orotraqueal é um momento crítico. Há risco iminente de colapso hemodinâmico irreversível, com o uso de agentes que reduzem o tônus simpático, igual eu tinha falado ali na aula com vocês. Como o Propofol e Midazolam. Então aquela receitinha de bolo, Midazolam, fentanil, esquece isso. A sua anestesia tem que ser planejada e o staff de bolso vai fazer isso, ele vai te auxiliar a planejar da forma correta. Você que está começando, você que ainda não decorou, não sabe tudo, você vai ter esse suporte no seu bolso. Tá? Então, passo a passo, indução de sequência rápida, em choque hemorrágico, avaliação prévia e preparo e as drogas de indução recomendadas. Olha o que ele traz aqui, ó. Etomidato, agente de escolha, ketamina, alternativa segura, e ele fala a dose, ó, pessoal, ele fala a dose aqui do etomidato, de 0,1 a 0,2, reduzida em comparação à dose usual de 0,3. Olha isso. Percebe que o estado hemodinâmico do nosso paciente é tão crítico que ele já recomenda uma dose reduzida. E olha que incrível, a gente alimentou o staff de bolso, essa nossa IA de suporte à decisão clínica, com o que tem de mais atual e moderno no que diz respeito à literatura de urgência, emergência e manejo de via aérea. Então, ele sempre referencia as condutas e as sugestões dele. Ele sempre referencia aqui. Então, tem a referência bibliográfica aqui. Ele fala até o cuidado específico, supressão adrenal transitória. Então, tudo isso é passível de acontecer. Vamos voltar aqui. Ketamina, ele fala droga, e ele fala aqui, ó, o que a gente tem que evitar. Propofol provoca vasodilatação e depressão miocárdica, midazolam, início mais lento, instabilidade hemodinâmica, e ele fala do bloqueador neuromuscular. Se o seu sangramento hemorrágico não for
devido ao politrauma, a gente pode até usar succinilcolina, senão a gente tem que usar rocurônio. Daqui ele fala, se contraindicação a succinilcolina. E suporte contínuo, motorização invasiva, acesso venoso calibroso intraósseo, reposição volêmica. E se você perguntar qualquer coisa, como eu vou manejar esse paciente hemodinamicamente? Não sei se tem que conectar aqui. No cabo. Pergunta aí, como manejar esse paciente hemodinamicamente? Ele faz até um fluxograma, pessoal. Um fluxograma aqui. Aqui tem um fluxograma que ele fala, choque hemorrágico, necessidade de intubação, pré-oxigenação otimizada, apneia oxigenada se possível, indução, primeira escolha tomidato, segunda escolha ketamina, paralisia com succinilcolina ou rocurônio, intubação, capnografia contínua, reavaliação hemodinâmica, mas continuidade da ressuscitação. Então, esse é o grande diferencial do nosso trabalho, do nosso projeto, é o staff de bolso. Além da gente preparar com todo o conteúdo que a gente preparou de forma dedicada para você, de forma direta para você, tentando sintetizar o mais importante, tentando sintetizar tudo que é de ventilação mecânica, todas essas questões, a gente também vai oferecer para vocês, para quem comprar de forma totalmente barata e acessível, para você que está começando a sua carreira, para você que ainda é acadêmico, não tem condições financeiras, para você que ainda vai dar seus primeiros plantões, por um valor totalmente acessível, de R$ 397 só, por tempo limitado. Por 48 horas a gente vai estar mantendo esse preço. E você vai ter acesso a tudo isso que eu estou te falando. Aí ele perguntou, né? Como manejar esse paciente hemodinamicamente? Então vamos lá, manejo hemodinâmico de choque hemorrágico, abordagem prática baseada em evidências. Então aqui ele não tira do nada, ele tira das referências bibliográficas que a gente escolheu, uma por uma, escolhendo e se pautando ali pelas referências de maior renome, de referências consagradas no Brasil e fora do Brasil, tá? Então, passo a passo, manejo hemodinâmico de choque hemorrágico, classificar o grau de choque. Esse choque é de 1 a 4. Lembra lá como é que a gente avalia isso? Pressão e frequência cardíaca. Tem aquela tabelinha do choque, né? Então a gente vai classificar e baseado nisso a gente vai tomar nossa conduta. PA, frequência cardíaca, débito urinário, nível de consciência. Lactato maior que 2 mol. Aqui ele traz, ó, fonte ATLS, dessa medição. Controle rápido da fonte de sangramento. Compressão direta, toniquetes, hemostasia cirúrgica ou endovascular. Tono interior. O paciente teve uma amputação traumática de fêmur. Então você vai fazer esse passo a passo, seu primeiro plantão, você está desesperado, ele vai te ensinar como induzir, quais drogas e o que fazer, até você estabilizar esse paciente e mandar ele para um centro maior. Então, sempre trazendo a referência bibliográfica. Reposição volêmica com componentes sanguíneos. Evite cristalóides em excesso. Use estratégia hemostática, transfusão precoce. 1 para 1 para 1. Hemácias, plasma, plaqueta. Um choque hemorrágico grave. Meta, manter uma pressão arterial média maior ou igual a 65. E considerar concentrado de hemácias negativo ou positivo em homens. Ácido tranexêmico. Então aqui, pessoal, a gente vai ler, a gente vai ter uma conduta excepcional. A inteligência artificial, ela veio para transformar e para potencializar a sua capacidade como médico. E a gente aqui do Itubano como anestesista entendeu a necessidade da gente somar os nossos esforços, somar ao nosso conhecimento, ao nosso planejamento, uma inteligência artificial, para que nossos alunos tivessem esse suporte, tivessem esse embasamento, tivessem esse apoio. Porque qual que era o nosso pensamento? Cara, a gente vai ensinar tudo de intubação para esse paciente. Perdão, tudo de intubação para o nosso aluno. Tudo de ventilação mecânica para o nosso aluno. Mas lá no Vamos Ver, a gente tinha que estar próximo dele. A gente tinha que participar, tinha que estar presente com o nosso aluno de alguma forma. E pensando nisso, a gente idealizou o staff de bolsa. Que é como se é como staffs, se é como um cardiologista, um nefrologista, estivesse literalmente com você no seu plantão. Então a gente fez todo esse combo e preparou para vocês, para você comprar e fazer a diferença aí na sua rotina. Beleza? E aí? Alguma coisa? Quiser voltar lá para a tela, para a gente colocar o QR Code? Vamos colocar aqui. Colocando na live também. Então, pessoal, tem o chat, tem no nosso chat aí da live o link.
para você estar comprando nosso curso. E, só resumindo, para a gente finalizar aqui, acredito que já deu horário, né? Então, o Intubando como Anestesista preparou para vocês todo esse conteúdo, dominando a intubação traqueal, que seria 597, princípios da ventilação mecânica, que seria 297, e o staff de bolso, que sozinho seria 297, que é a nossa inteligência artificial. Tudo isso sairia por 1.191 e só nas primeiras 48 horas vai sair por 397, que é R$40 por mês. Em um ano aí você quita, praticamente, e você vai ter, além de um curso completo de intubação, de um curso sobre os princípios de ventilação mecânica e uma inteligência artificial, que vai ser sua. O link é seu. Assim que você acessar a nossa plataforma, que é DUS, clicar no link e finalizar a compra, vai ter lá um dos módulos, que é Staff de bolso. Lá você vai clicar e vai ter o seu link individual. Lembrando que esse link é de acesso individual. Se você compartilhar esse link, a gente tem a nossa questão de proteção, esse link vai ser bloqueado. Então, o link é seu e o acesso é único. Então, você vai clicar nesse link e vai poder utilizar no seu plantão. Tá bom? Então é isso, pessoal. O QR Code aí, chat, tem o nosso link final para a página de venda, né, DUS? Acredito que esse é o nosso projeto, que Intubando como Anestesista, te capacitar no que tange manejo de via aérea, no que tange ventilação mecânica e te preparar, te munir de insumos de conhecimento com o nosso staff de bolso, que vai te dar um suporte ali fundamental na hora da pressão, na hora da adrenalina, que você não sabe o que fazer, que você fica com receio, você vai ter um suporte do staff de bolso. Então, esse combo completo por apenas 397. Beleza, pessoal? Então, a gente agradece aí a presença de cada um, a presença de você que está assistindo essa live em outro momento, então, e está assistindo aqui o nosso projeto, tem acesso ao nosso link, é só clicar, essa live vai ficar disponível aí. E a gente agradece quem prestigiou, a gente agradece quem está assistindo em outro momento. Considere seguir a gente lá no Intubando como Anestesista, no Instagram, ICA, e confiar no nosso trabalho. Muito obrigado, tamo junto, forte abraço a todos. A gente vai deixar no final agora da live, por mais uns 5 minutos, o QR Code em tela cheia disponível para quem quiser tentar. Beleza. O pessoal aqui da equipe falou que a gente vai deixar aqui mais 5 minutos o nosso link disponível aqui no chat e o nosso QR Code para quem quiser comprar, quiser dando seguimento aí. Então, vocês não vão se arrepender. Nosso conteúdo ficou sintetizado e vai te capacitar totalmente no que tange todas as áreas. E de sobra, de quebra, você vai ter uma inteligência artificial de suporte clínico que sozinha custaria 297, incluída nesse combo. E a gente vai deixar isso por tempo limitado. Quem não comprar nas 48 horas vai ter que comprar depois por um valor maior. Tá bom? Isso aí, tamo junto, grande abraço.